Olá, pessoal, sejam bem-vindos. Estamos aqui hoje para dar início a uma temporada de live muito especial, onde a gente está estreando hoje o Relato Cast, que vai ser uma temporada muito maravilhosa com muitos relatos de parto que vão agregar na sua caminhada, na sua jornada. Então, se você está chegando agora, muito prazer. Eu sou Carla Pacelli, uma das doulas aqui do Metamorfose Materna. E hoje nós estamos esperando entrar aqui a Rúbia Vasconcelos, mãe do José. Vamos ver se ela já está online. Deixa eu convidar ela aqui para participar. Rúbia, se você estiver online aí, pode fazer a solicitação, viu? Vamos chegando, hoje a gente vai falar sobre parto domiciliar. O que será que a Rúbia arrumou, né? Como que ela conseguiu tão sonhado parto domiciliar dela? Qual era a motivação que levou ela a querer parir na sua própria casa, no aconchego do seu lar? Vamos saber agora. Ó, aceitando aqui a Rúbia. Oi, Carla. Oi, maravilhosa! Tudo bem? Boa noite, Boa tudo bem? E com você? noite. Tudo bem? Animada aqui para contar pro pessoal? Tô muito animada. Cadê o José? José tá dormindo. Vamos torcer para ele dormir até o final. Gente, quem tiver perguntas durante aqui a nossa live, pode mandar aqui na caixinha que eu vou ler as perguntas em especial aqui da caixinha, tá? Envia aí para quem precisa ouvir essa live, né? E vamos falar com a Rúbia aqui. Rúbia, conta pra gente o que te levou a buscar um parto domiciliar, por que você quis parir no aconchego da sua casa, né? Quais foram os maiores desafios, os medos, né? As angústias, tudo. Queremos saber tintim por tintim. Tentar Se falar apresenta, pouco. vamos começar assim? Se apresenta aí pro pessoal. Eu sou a Rúbia. Tudo bem, gente? Boa noite. Primeiramente, agradecer a todo mundo que está aqui conosco. Como a Carla falou, se alguém tiver dúvida, pode enviar aqui que a gente, né, se for uma dúvida minha, diretamente para mim, pode perguntar aqui, tá? Eu sou a mãe do José. Na verdade, eu tenho um filho que vai fazer 17 anos, o Cauã. E aí, depois de 16 anos, veio a maternidade na minha vida novamente. Veio a gravidez do José, uma gravidez não planejada, mas que a gente ficou muito feliz. E, inicialmente, o meu desejo de ter o parto domiciliar, na verdade, antes mesmo de imaginar ter o segundo filho, nem imaginava que ia ter o segundo filho, eu sempre me encantei pelo parto domiciliar. Eu via vídeos no YouTube, qualquer vídeo que eu via assim, de parto domiciliar me prendia muito. Mas nem imaginava em ter o segundo filho. E aí, quando eu engravidei, logo quando eu engravidei, já veio assim na minha mente o parto domiciliar. Mas eu achava que era algo muito distante de acontecer comigo. Passou assim na minha cabeça, mas eu pensei assim, imagina, né? Jamais. 17 anos, primeiro vem aquela incógnita, né? As pessoas já logo se assustam. 17 anos depois. Todo mundo fala o quê? Porque quando a gente tá grávida, todo lugar que a gente vai, as pessoas perguntam, né? Primeiro filho e tal. E aí, quando eu falava, eu tenho um filho, vai fazer 17 anos, o quê? Tal. As pessoas já assustavam muito, assim, né? Depois de 17 anos, Imagina. Tinha que explicar pra todo mundo. E a gente passa por muitos
muitos obstáculos de conversas durante a gestação, porque todo mundo Verdade, quer dar um pitaco. verdade. Então, imagino que isso foi uma das coisas que você deve ter respondido bastante. Muito. E a segunda coisa deve ter sido: você é louca? Querer um parto domiciliar? Como assim? Na verdade, eu não comentei com ninguém que eu ia querer um parto domiciliar. A não ser com os profissionais que estavam me acompanhando, que a Carla. A Carla foi a primeira, assim, sabe? Que era meu sonho ter um parto domiciliar. E os profissionais que me acompanharam e o meu marido. Eu decidi não compartilhar os próprios profissionais me orientaram, né, a fazer isso, Uhum. porque o parto domiciliar, como a gente sabe, ele não é indicado, né, para todas as gestantes, tem que ser gestante com baixo risco, não é isso que fala? Isso. E tudo pode acontecer mesmo, né? Eu era uma gestante ali na linha de baixo risco, porém tudo poderia acontecer até no dia do parto. Então, poderia não ocorrer esse parto domiciliar. Então, eu resolvi também não compartilhar por isso, porque, né? E além E das gera, pessoas assim, gera acharem uma expectativa nas pessoas. gerar uma expectativa muito grande, porque ali no final da gestação já gera aquela expectativa que todo mundo fica te perguntando, né? E aí, nasceu e tal? Quantas semanas você tá e tal? Nossa, já tá na hora e tal. Então, você já gera aquilo dentro de você. E se você fala que vai ter um parto domiciliar, aí vira um evento, porque parto já é um evento, né? Uhum. Aí você fala que é domiciliar e já tem aquelas pessoas, né, que é insegura e tal, que fala você é louca. Você compartilha com uma pessoa, aquela pessoa compartilha com outra. Uhum. Então, assim, eu decidi não compartilhar mesmo com ninguém, para não gerar ansiedade no meu coração, medo, insegurança. E frustração, E né? Porque a gente cria frustração, porque poderia expectativa, não acontecer. as pessoas criam uma expectativa ao nosso redor, né? E se Isso. não acontece, acaba que gera uma frustração meio que geral, assim. É, Mas, assim, além dos profissionais, com a sua família, seu esposo, seu filho, você compartilhou essa ideia. sim, só com a minha família. E a princípio eles te apoiaram, eles acharam estranho? Como foi a reação deles? Meu marido achou meio assim, no início ele não topou muito não, sabe? Ele ficou com medo, Com o pé é, ele pensou, atrás? ele pensou, Rúbia, toda a estrutura que um hospital tem, né? Qualquer coisa que acontecer em casa e tal, ele ficou meio assim. E aí eu fui mostrando para ele alguns vídeos, passando o máximo de informação possível, sabe? A equipe que me acompanhou também deu bastante informação para ele. E aí ele foi pegando segurança. Uhum, uhum. Entendi. Então, vamos partir para a saga então do parto. Você estava falando então que aí esse sonho foi se tornando realidade, né? Foi crescendo, mas eu ainda imaginava que era algo impossível. E aí, inicialmente, né, eu até então eu ia ter um parto no hospital hospitalar, com plantonistas. Uhum. E aí, lá mais ou menos no sexto mês de gestação, assim, um pouquinho, quase no sétimo, eu comecei a entrar em contato com o Hospital Sofia Feldman para ver se tinha essa possibilidade de fazer o meu parto domiciliar em casa. Porém, eu moro uma distância assim acima do que eles pedem lá, né, para você morar próximo do hospital e tudo. Então, eu moro em Nova Lima. Então, não houve essa possibilidade. E aí, quando a Sofia, né, me falou, olha, não vai dar pra gente te atender devido à distância da sua casa e tudo. E aí esse sonho, mais uma vez, foi por água abaixo. Eu pensei, realmente não vai acontecer o parto domiciliar. Bom, eu sei de vários critérios, né? Você já sabe que você já passou por isso, às vezes as pessoas não sabem. Então, um dos critérios para ter o parto domiciliar era morar próximo à maternidade que iria te assistir, Isso, né? mas tem vários, né? Tem Isso. vários.
Tem vários hospitais, mas até então era mais. Vários critérios, né? Isso, vários critérios, É, exatamente. vários... Um dos critérios era ser risco habitual, né? Que é a É, mulher que não tem nenhum tipo de comorbidade, nada que vai gerar um risco para ela ter esse parto em casa. isso, E aí, nesse quesito, você entrava isso. de risco Nesse habitual. quesito tava tudo ok. É. E o outro quesito, que era morar próximo à maternidade, É. não. Aí foi por água abaixo. Eu lembro que eu chorei muito, liguei pra Carla, chorando, falando, Carla, meu parto domiciliar não vai acontecer e tudo. E Carla, como sempre, né, gente? Fazendo o papel perfeitamente dela, me acalmando, orando pra mim, tudo, e falando, Ruba, que tiver de ser, será, fica confiante, não desista, vamos olhar outras possibilidades, né, desse parto domiciliar ocorrer. E foi aí que eu conversando com meu marido, né? E eu vou falar por que eu queria o parto domiciliar, assim, que eu queria muito o parto domiciliar. Eu lembro, vou fazer um suspense para você falar. Eu lembro que a gente teve um chá de bênçãos e foi onde você compartilhou e deixou sair as suas angústias no chá de bênção. Foi lá. Foi muito importante aquele chá de bênção porque você colocou o seu desejo pra gente, por que você queria, para as colegas que estavam também ali com você, né, as outras gestantes, o porquê e o desejo do seu parto domiciliar. E ele era tão genuíno, assim, que todo mundo se comoveu e apoiou, né? E todo mundo ficou nessa expectativa de mandar, fazer orações, mandar energias positivas para que você conseguisse, por esse motivo, ser tão genuíno, assim. É uma coisa que acho que chamou a atenção do Chá de Bênçãos e que você conseguiu colocar para fora, né? Então, pode falar pro pessoal aí. Verdade. Foi o único lugar que eu consegui, assim, colocar pra fora. Não, aquele dia, assim, pra mim foi maravilhoso. E aí, por quê? Quando eu tive o Cauã, né? O meu filho mais velho, eu vim pra cá, né? Foi uma gravidez muito difícil, um momento muito difícil, um pós-parto muito difícil. Mas na hora que eu retornei do hospital pra casa, eu tinha minha mãe, né? Ali comigo, quem me recebeu? Minha mãe. Quem recebeu o meu bebê? Minha mãe. E no pós-parto, eu acho assim, para quem tem mãe, no pós-parto é a segurança maior, acho que é tudo que a gestante não, né? Porque ela já pariu como que A fala? puérpera. A puérpera. Ela quer encontrar a mãe dela, né? No pós-parto. E aí como eu perdi a minha mãe, eu sabia que eu ia retornar do hospital e não ia ter a presença da minha mãe. Então, assim, já ter essa gestação sem a minha mãe já foi muito difícil, porque tinha vários momentos, assim, que meu coração, né, tinha um anseio muito grande por ter minha mãe próxima. E só de imaginar eu saindo do hospital e chegando em casa, eu chorava assim, como se fosse muito real, sabe? E eu chorava muito, assim. Eu lembro um dia que eu passei mal, já no finalzinho da gestação, e eu tive que ir no hospital. E quando eu comecei a ver aqueles quartos, assim, os corredores, eu vendo o quarto, eu chorava de soluçar. Só de imaginar eu no quarto de hospital e não tendo minha mãe, sabe? Eu chegando em casa não tendo minha mãe. Então, na minha cabeça, era assim: se eu ter o meu bebê em casa, ele vai nascer e a vida continua, sabe? Nada, não vai ser nada diferente. Eu vou ter ele em casa, vai ser tudo tranquilo, vai correr tudo bem, eu não vou ter aquele ambiente hospitalar. E outra coisa também que me remetia muito mal, assim, o ambiente hospitalar, porque o meu primeiro parto eu tive uma experiência muito ruim no hospital, muito ruim mesmo. Então, assim, já vinha tudo na minha cabeça, sabe? Eu relembrava o que eu vivi no primeiro parto, eu relembrava não ter minha mãe. Então, assim, eram os motivos principais para mim não querer um parto hospitalar. Eu lembro que você dizia assim: eu não quero chegar em casa e a minha mãe não estar lá para me receber. Você não queria sentir esse impacto que foi do primeiro filho, que ela te recebeu muito bem ali no seu Muito bem. E aí você não queria essa sensação de chegar e ela não estar. E ela não está. Eu não queria essa cena,
sabe? Para mim, o ideal era ganhar e a vida continua, sabe? Nada mudou. Só chegou um bebê aqui, lindo, maravilhoso, mas nada mudou. Então, assim, eu não queria lembrar, assim, que não ia ter minha mãe para me receber. Não queria. Porque acho que sentir essa falta ia sentir de qualquer jeito, né? Assim, sentir no É, pós, igual você sentiu durante a gestação, mas é o impacto dela não estar que você não desejava chegar na maternidade. Você já queria isso. ficar em casa. Para mim, o impacto maior era sair da maternidade e chegar em casa, sabe? Sem minha mãe. Ia me remeter muito ao luto. Uhum. Então, eu não quis, não queria de jeito nenhum. Mas sabia que tudo poderia ocorrer, né? Sim. Mesmo depois de ter entrado em contato com a equipe que me acompanhou, né? Que assistiu meu parto. Eu sabia que tudo poderia ocorrer ali, até no momento ali, né, na fase ativa ali de parto, no trabalho de parto, tudo poderia ocorrer, eu poderia sim precisar ir para um hospital, que era o meu maior medo, assim, falando de medo, o meu maior medo, eu não tinha medo de dor, eu não tinha medo de não ter anestesia, de não ter médico, eu não tinha medo de nada disso. A mente estava pronta. A gente estava pronto. Eu só tinha medo de, em qualquer momento, alguém da equipe virar e falar: olha, Ruby, a gente vai ter que ir para o hospital. Tá? Meu medo era isso, era ir para o hospital. O que é meio contrário, assim, né? A maioria das grávidas tem aquele medo, assim, de não dar tempo de chegar no hospital. Né? E o meu medo era o contrário, assim, era ter que ir para o hospital. Uhum. Uhum. E aí, qual outra parte que você Aí você perguntou? estava falando que aí você conversou com outra equipe. Isso. E aí a outra equipe, né? Eu com medo, porque eu já estava com mais de 36 E a semanas. Já, gente ficou orando, gente. A gente ficou orando orando, para Deus iluminar, para Deus dar Porque eu tô. direção. Se era realmente um propósito de Deus que ela tivesse filho em casa, porque É, poderia não ser um propósito de porque me veio Deus, né? Então, essa dúvida, né, Cássia? isso. E a gente ficou sempre, nossa, semanas. Foram semanas angustiantes, assim, né? Angustiante. É, Porque como era um sonho, na primeira vez que ela recebeu a mensagem que não seria possível por causa da distância até aonde que ela seria, a equipe que seria que iria assisti-la, foi um baque muito grande, né? E eu lembro que você chorou muito, você mandou vários áudios chorando, a nossa, gente conversou. foi um dos piores dias assim da minha vida na gestação. Foi o dia que a equipe ligou falando: olha, a gente não vai poder te assistir. Sabe? Nossa, eu fiquei muito mal, muito mal. E foi a E partir daí que eu conversei com meu marido, né? E aí a gente tomou a decisão de procurar uma equipe que faz assistir o parto domiciliar particular. Uhum, uhum. E aí entrei em contato com essa equipe. Um dia a Carla até me falou que tinha encontrado com um dos profissionais da equipe, né? E ela falou: olha, acho que eles assistem sim, entra em contato e tal. Aí eu entrei em contato com eles, a gente marcou uma consulta. E foi eu e meu esposo, a gente já gostou já da consulta. Ali mesmo na consulta a gente já fechamos já. E a equipe começou a me assistir. A partir daquela semana ali, a equipe já começou E já a estava na fazer o reta final, pré-natal. né? Já estava na reta final, já estava indo para 37 semanas. E aí eles falaram: olha, o pré-natal seu agora é semanal conosco. E aí eu já comecei semanalmente a fazer o pré-natal com eles. E super tranquila. O que eu gostei também, que eles esperavam até 41 semanas e 5 dias. Então, assim, eu não precisava de ficar naquela angústia de tipo: nossa, se eu não entrar em trabalho de parto até 39 semanas, eu vou ter que ir para o hospital. Então, eu estava bem tranquila, esperando mesmo a hora que o bebê quisesse nascer. Eu falo bebê, gente, porque, detalhe, eu não sabia o sexo, era surpresa. Era bebê surpresa, gente. Ninguém sabia. E aí, eu fiquei tranquila ali e tal, esperando entrar em trabalho de parto.
tudo. E quando eu tava de 40 semanas, aí começou assim, 39 para 40 começou tipo assim, bebê, você tem que tem que chegar, bebê, você tem que chegar. Porque eu tinha aquele medo assim de dar umas 41 e uns dias e ter que ir pro hospital. E aí ocorreu, né, também que eu lá tranquilinha, 40 semanas e alguns dias, faço a ultrassom, na ultra dá que o bebê tava com mais de 4 quilos. E aí eu mandei toda felizinha, mandei pra equipe, gente, o bebê tá ótimo, mais de 4 quilos, o médico falou que ele tá super bem e tal. Aí a equipe vira pra mim e fala, Rúbia, você vai ter que repetir o ultrassom, porque se esse bebê tiver com mais de 4 quilos, você vai ter que ir pro hospital. Não, eu Porque o tô bebê tiver... vendo a sua leveza em pensar, ai, o bebê tá ótimo, tá com mais de 4 quilos. Ok, tá com mais de 4 quilos. O peso Eu, pro parto domiciliar pode ser um empecilho, pro parto hospitalar, não. Mas eu digo assim, quantas mulheres às vezes estão com um bebê 3.300 e tá achando que o bebê tá enorme, assim. Tipo, é o verdade. maior medo das mulheres é o bebê grande. Tranquilo. O É maior porque eu medo das... estudei tanto assim sobre o parto, sabe? Natural, o parto normal também. E assim, eu vi tantos documentários assim que mulheres pariram lindamente assim, bebês de 4,5 kg, sabe? 4 quilos. Então, Uhum. assim, eu estava tranquila. Eu preparei muito meu corpo e minha mente, sabe? Dentro de mim eu estava assim, olha, meu corpo está pronto e minha mente está pronta. Uhum. Então, não, eu vou parir, sabe? Então, Uhum. assim, eu não passou nenhum momento na minha cabeça, gente, 4 quilos, como é que eu vou fazer pra parir? E aí que foi como falou, né? Não, olha, bebê acima de 4 quilos é indicado parto hospitalar e tal, porque, né, pode ter alguns riscos e tudo. E aí meu mundo já desabou. Né? Eu falei, aí eu já comecei a chorar e falei, vou fazer ultrassom e vai dar bebê mais de 4 quilos, vou ter que ir pro hospital, já foi que eu chororou. Só que aí, que eu queria tanto parto domiciliar, que eu liguei para a equipe e falei, olha, se eu entrar em trabalho de parto hoje, aí a equipe discutiu, olhou e tudo, né, viu que o bebê provavelmente não tinha 4 quilos, e falou, olha, se você entrar no trabalho de parto, hoje a gente vai te assistir. Falei, é hoje que eu vou entrar em trabalho de parto. E aí eu fiz de tudo para entrar em trabalho de parto. Eu dancei, eu limpei casa, eu fiz o shake, né, que é indicado já nessa semana já. Fiz o shake, fiz meditação, que a equipe me mandou, fiz Tu que tudo. tinha direito. Tudo que fala assim, entrava no YouTube, ó, isso faz a mulher entrar em trabalho de parto. Eu ia lá e fazia. E aí, quando foi umas 7 horas da noite, eu lembro que eu fui fazer uma caminhada por volta de 7h30, assim, eu fiz uma caminhada, onde eu sempre fazia próximo da minha casa. E eu fiz caminhada, eu fui fazendo caminhada e pedindo Deus e chorando, e falando, Senhor, eu quero esse bebê. O Senhor sabe por que eu quero esse bebê em casa. Não é por vaidade, não é porque eu preciso, meu pai. Vai ser como se o Senhor estivesse me fazendo um carinho em mim. E eu ia declarando e chorando e falando: bebê, vem, eu tô te esperando, eu tô pronta, eu tô pronta. E falando: Deus, se não for da tua vontade, se não for para me ganhar esse bebê em casa, consola meu coração desde agora. Consola meu coração. Prepara meu coração. Não deixa eu ter uma depressão pós-parto, sabe? Ia declarando e tudo, e meditando. E aí, logo assim, eu andei muito, assim, caminhei muito. Mais ou menos na terceira volta, eu já comecei a sentir. Impressionante, eu comecei a sentir assim, minha barriga endurecendo de uma forma diferente dos pródromos, sabe? E eu comecei a sentir aquela coisa assim diferente, mas pensei assim, não é possível, Deus já respondeu minha oração assim, não é possível, né? E também que assim, desdenhei ainda assim, eu falei, não é possível, deve ser porque eu tô caminhando e tudo, já tá no final da gestação, deve estar doendo por causa disso. Vim pra casa, tomei banho, fiz um escalda-pés com água bem quentinha, né? Porque eles falam também que é bom e tal. E aí, na hora que eu deitei na cama, foi batata.
10 para meia-noite eu deitei na cama e a contração veio assim, já uma atrás da outra, e aí eu entrei em contato com a equipe, né? Eles avaliaram assim meio pelo telefone, viu que eu já estava já estava em trabalho de parto, então eu falei, gente, pode ir tranquilo e tal, não precisa correr não, e tal. E já sentindo, e toda feliz por dentro, né? Pensando, meu Deus, vai acontecer, ai, vai acontecer, vai acontecer. Eu só pensava assim, vai acontecer, vai acontecer. E nem tava ligando pra dor, só pensava, vai acontecer, toda feliz. E aí, né, entrei em trabalho de parto. Eu lembro que eu estava virada umas 3, 4 noites, Estava. É. né? E eu falei, liguei pra Clara e falei, Clara, vamos comigo. Porque, né, eu tinha acabado de chegar em casa Foi. e eu tomei banho, pensei em comer alguma coisa, tinha dado errado aqui em casa. Aí eu falei, não vou pedir nada, vou deitar, vou dormir que minha fome vai passar. Aí eu deitei e dormi, aí você ligou. Aí eu falei, nem acredito. E aí eu liguei pra Clara e aí nós fomos de duas doulas para ela Isso. ser suporte também. E ela ajudou bastante, ela ficou com o Ruber Muito. várias vezes que eu tava fazendo outra coisa, né? E também que parto domiciliar é outro cenário, então dá pra gente trabalhar com mais pessoas, enquanto uma tá fazendo um café, a outra tá fazendo massagem, Botando uma a outra, água, né? massagem. Nossa, preparando um escalda-pés, então Outro foi cenário, né? um outro Outro cenário. cenário. Você se sente assim, muita vontade, muita acolhida, né? Não tem assim. Se você não tem que chegar ali, por exemplo, na recepção de um hospital, você, né, tem que passar ali para os processos administrativos, passar até chegar à sala lá de internação, então você tem que esperar e tal. Você não está no seu banheiro, você não está no seu quarto. Então, assim, isso para mim também contou muito, assim, pro parto domiciliar, Uhum. sabe? Eu E estava aí, na Rubia, minha casa. você tava falando antes da gente entrar, agora entrou em trabalho de parto, mas você tava me falando aí que você se preparou muito, sua mente estava preparada, mas e o seu esposo? Como que você foi preparando ele? Então, eu fui preparando ele também, né, vídeos. A maioria dos vídeos que eu vi, eu chamava a atenção dele e falava, olha e tal, ia mostrando para ele, né, evidências científicas de que o parto é fisiológico, que dá certo o parto domiciliar, que pode acontecer com segurança, sim. Depois a gente participou da dinâmica do curso, A experiência do a parto? experiência do parto com vocês, da metamorfose. Ali ele aprendeu muito, assim, sabe? Ele saiu do curso assim muito seguro de todas as fases do que ia acontecer, né, no trabalho de parto, do início até o final, quais eram os riscos. Então, assim, o curso para ele assim foi um divisor de águas, sabe? Ele, Ali ele saiu assim muito seguro de que não ficou com aquela insegurança, com aquela medo. Ele saiu assim, seguro de sabendo de tudo que poderia acontecer, né? uhum. Do início ao fim do trabalho de parto, qual que era o papel dele, como que ele ia poder ajudar. E assim, Colocou a realmente mão ele na fez tudo massa mesmo, certinho, né, né? no corpo. E ele fez tudo certinho, né? Do início ao fim, assim. E foi isso, eu passando o máximo de informações para ele, a equipe toda que me assistiu, tanto vocês da Metamorfose Materna, quanto a equipe Bom Parto que me assistiu, passou o máximo de informação para ele, a cada, né, consulta de pré-natal ali já no finalzinho ali das semanas, ele ia tirando as dúvidas e ele confiou, assim, em Deus, em mim e na equipe. Entendi. Então, entramos em trabalho de parto. O que que você fez na hora que você viu que estava contraindo mesmo? Aí o quê? Quando eu vi que estava contraindo mesmo, o que você O perguntou? que que você fez assim? O que que você fez as primeiras coisas? Aí eu fui tomar. Ah, não. A gente veio pra mesa, a gente já tinha deixado alguns lanches, algumas coisas assim, já esperando, né, entrar em trabalho de parto. Então, falei, Robert, arruma a mesa para a equipe chegar e tal. Ele arrumou a mesa. Enquanto isso, eu fui pegando as coisas que eu queria, fui pegando foto, pegando vela, fui pegando as coisinhas ali que eu queria que tivesse no ambiente ali.
E aí fui tomar banho, só que aí as contrações eram muito, muito fortes. Aí eu saí do chuveiro, esperei a equipe chegar, a equipe chegou, as meninas chegaram. E gente, tem uma dor no seu trabalho de parto. Porque assim, elas aliviaram minha dor demais, demais. Massagem, o tense, a conversa, né? Porque meu trabalho de parto, assim, também foi um trabalho de parto o que saiu um pouco assim do meu cenário ideal, é porque eu imaginava que seria rápido, sabe? Eu imaginava assim, com 6 horinhas, no máximo, eu ia estar parindo. Foram 12 horas. Então, assim, o tempo vai passando, vai ficando desgastante, né? Porque a dor vai aumentando e vai ficando desgastante, porque você vai pensando, meu Deus, o bebê não vai nascer, eu vou ter que ir pro hospital, eu vou ter que ir pro hospital e tal. E as meninas, assim, tanto a Carla quanto a Clara, elas iam me distraindo, né? Então, elas vão te tirando daquele cenário ali de pra sua mente não fechar e você começar a falar, não, eu quero anestesia, não, não vai dar certo, não, não tô aguentando, não, tá errado. Então, assim, elas vão conversando e tal, sem você perceber, né? Elas estão fazendo isso Lembra? intencionalmente. E acordou. Pode pegar ele aí, tá? Se você quiser. Elas Pode estão fazendo pegar ele isso se você quiser. intencionalmente, mas. Ai, gente, não gostei. José chorou e eu fiquei meio negócio. Deixa eu Intencionalmente, abrir mas. aqui enquanto você lembra. Deixa eu abrir aqui o parênteses. Eu lembro que quando eu cheguei, eu te ofereci o TENS. Aí, só para esclarecer aqui na live que vai ficar salva, que o TENS ele é um aparelho de fisioterapia. Ele não é usado por doulas. Eu estou usando porque eu estou quase finalizando a faculdade, né? E foi uma coisa que ele viu muito inicialmente ali nas contrações da Ruby. Ela teve uma resposta muito boa com o TENS, né? E depois ela foi pro chuveiro, e Isso. Depois eu aí fiquei bastante tempo no no chuveiro, chuveiro. aí Aí ficou você e o aliviou Robert. O Robert, ele ficou o tempo todo com você. o Ele tempo estava todo. muito, O tempo muito todo. preparado. Teve um Fazendo as momento. técnicas que vocês ensinaram no curso, né? De apertar aqui, assim, alivia muito a dor também, muito. Massagem também que vocês fazem. Aham. Tudo, gente, tudo. Aí teve também no início, bem no início, assim que vocês chegaram, a gente fez uma oração, né? A gente foi pro quarto, fizemos uma oração. A gente estava preparando a ambiência, né? Colocando as É, fotos. Aí você colocou uma carta da sua mãe, né? Uma carta? Isso, eu coloquei uma carta, na verdade, era um salmo que minha mãe tinha um caderno, né? Que ela escreveu algumas anotações e ela escreveu um salmo, o Salmo 23. E Uhum. aí, na hora eu coloquei esse salmo, as meninas falou, lê, Rúbia, e tal. Aí eu li, a gente fez uma oração e tal, e foi acontecendo, assim, tudo um sonho. Foi um sonho, gente. Meu trabalho de parto foi um sonho. Foi fluindo, Nunca né? imaginei que seria daquela forma. Por mais que assim, você falou, você esperava um trabalho de parto de 6 e foi de 12, mas foi um trabalho de parto, querendo ou não, leve. Eu acho que o que foi mais tenso para você foi essa preocupação de será que eu vou ter que ir para a maternidade a qualquer hora? Então, assim, esses pequenos, sem medo da dor, sem medo do trabalho de parto, sem medo do parto natural, mas o único medo que tinha batia a porta naquele momento, né? O pessoal da psicologia fala que, a Jéssica fala muito que a cortina emocional, nossa, ela fica muito mais fininha no trabalho de parto, né? Ou seja, tudo aquilo que vai ser mais emocional ou os medos, eles podem aparecer nesse momento para nos assombrar. E era o que te assombrava naquele momento. Será que eu vou ter que ir para o hospital? E uma coisa que você não queria, né? Essa vivência naquele momento. Mas, contudo, foi um trabalho de parto leve, que ao primeiro momento foi indo mais devagar, foi engrenando. Eu até cochilei no quarto do José. O Robert arrumou lá uma caminha de José pra você, te deu um betinho. Teve um momento, todo mundo, né, meio que relaxou, descansou, porque minhas contrações deram também uma descansada. Então, todo Uma mundo espacada, descansou e né? tal. E eu super tranquila, hein?
E eu só fiquei meio assim mesmo quando eu vi que amanheceu e eu falei, gente, não nasceu e tal. Ai, meu Deus. Aí que eu comecei a ficar meio que preocupada, assim, em ter que ir para o hospital, sabe? Mas tudo ocorreu assim, como um sonho. Foi tudo muito E lindo, muito das bom. técnicas de alívio da dor, qual você mais achou que fez efeito para você? Olha, quando apertava, né? Eu não sei como que chama essa região aqui A lombar mesmo. da lombar, né? Apertar a lombar funciona muito. A água quente também, assim, no início eu achei que a água quente doeu mais, assim, mas quando eu estava na banheira, que jogava a água quente, assim, nas costas, na lombar, nossa, aliviava muito. Então, água quente, apertar a lombar, massagem. Também eu lembro daquele aparelhinho de massagem, assim, também, sabe? Que dá uma tremidinha, assim, também ajuda bastante. Acho que foi os três, assim, que mais foi massagem, né? Tanto com a mão quanto com o aparelhinho. E pressionar bastante a lombar e a água quente. Eu A água quente ali no final. sempre falo, Rúbia, que parto, ele tem sensações, né? Que às vezes a gente nem chama de dor, porque para não sugestionar a mente das mulheres e também para a gente não ir com esse foco da dor. Mas o que eu queria ver com você? Eu sempre falo com as mulheres que às vezes uma assistência inadequada, ela vai gerar mais medo na mulher, gerando mais sensações de dor do que quando a gente tem uma assistência mais respeitosa. Na sua vivência, não por ser hospitalar e domiciliar, mas sim por ter vivido uma outra assistência, né? Uma assistência que a gente não nomeia humanizada, uma assistência tradicional, violenta. No nível de dor para essa assistência que você recebeu no segundo bebê, foi diferente o nível de dor? Ou você acha que é? Nossa, assim, de 0 a 10. De 0 a 10. Sabe? Porque se você me perguntar do meu primeiro parto, por exemplo, eu só lembro que eu senti muita dor. Muita dor. Essa Sabe? recordação que ficou para A você? recordação é que eu senti muita dor. Muita dor. Não tive assistência ali de ter alguém pegando a minha mão, por exemplo, sabe? Acho que alguém pegar a sua mão na hora que você tá sentindo uma dor já faz muita diferença. Só de pegar a sua mão, de apertar, de você ter uma mão para você apertar, sabe? Você olhar assim, falar, tá doendo, e a pessoa falar assim, eu sei, vai passar, sabe? Vai passar, calma, vai passar. Já faz muita diferença, muita diferença. Eu só lembro de dor e choro no meu primeiro parto. Muita dor e choro. Inclusive, era um dos motivos que eu pensava em nunca mais ter filho, sabe? Por muitos anos na minha mente, que filho? Nunca mais. O que eu passei, não quero passar nunca mais. E assim, eu tenho pessoas próximas que também, infelizmente, teve essa experiência negativa no parto, que não deseja mais ter filho por causa não da dor em si. Da dor que sentiu, mas foi uma dor assim, que ficou fixada por falta mesmo de uma assistência ali humanizada. Isso não é difícil da gente encontrar, não. Acho que cada mulher que tá aqui online, por exemplo, se der uma voltinha, ela escuta que parto é ruim, que não vai, que né, as pessoas querem nos desencorajar pela vivência delas do passado e atual também, porque a gente não, hoje ainda, 2023, a gente ainda não está livre dessas práticas ruins, porque ainda muitos hospitais, muitos profissionais ainda ofertam. Infelizmente. Então não é difícil de se ouvir ainda uma pessoa que teve que tem uma recordação ruim da sua vivência, sabe? Eu te falo assim, olha a diferença. Quando eu tive meu primeiro filho, né, eu saí, por muitos anos eu falava nunca mais. Quando eu tive o José, o que eu falei? Quero parir de novo. Eu
o que que vinha na minha mente? Meu Deus, que eu quero isso de novo, sabe? Parir é um vício? Oi, oi, oi. A experiência foi tão positiva que quando acabou eu queria de novo. Né? Eu não saí, ai, nossa, doeu demais, nossa, nunca mais, que loucura que eu fui fazer, que isso e tal, por que que eu não fui para o hospital, gente, uma anestesia e tal? Não, o que que eu queria? Eu queria parir de novo, de tão positivo que foi. Precisa confiar, né? Precisa confiar. E aí, então, conta o momento em que a gente está mais aguardando. Então, você usou todos os métodos de alívio da dor que tinha direito, a equipe levou a banheira para sua casa, né? Então, vale a gente lembrar que a equipe de assistência ao parto domiciliar, ela leva muita coisa, gente. Inclusive, as coisas para primeiros socorros do bebê, né? Então, é tudo muito preparado. Não é assim, eu pensei em ter um parto domiciliar, vai vir uma pessoa muito preparado para qualquer intercorrência, né? Que pode ocorrer em um parto, né? Um parto hospitalar também pode ocorrer qualquer intercorrência. E para fazer qualquer primeiro socorro já em casa até chegar, né, no hospital aí de destino. Eu tô vendo aqui que tem algumas pessoas perguntando. Eu vou, quando a Rúbia finalizar, eu vou voltar e vou olhar a pergunta de vocês, tá? Então fica aí. E aí, a equipe levou a banheira, você usou banheira, usou chuveiro, usou não massagem, a banheira, tudo. porque eu já estava com acho que 9 para 10 centímetros de dilatação e tal, então vamos para a banheira para o bebê nascer. E aí fomos para a banheira, porém o expulsivo não acontecia, né? O expulsivo, que é a hora que o próprio corpo começa a querer expulsar o bebê mesmo. E aí, esse momento não aconteceu na banheira, a gente já ficou, mas assim, a banheira aliviou muito a dor, tanto que eu não queria sair lá de dentro, né? A equipe me orientou, falou, Rubê, vamos sair para tentar uma outra posição diferente e tal. Qualquer coisa você volta, porque assim, tava muito gostoso dentro da água, muito gostoso mesmo. Por mais, né, que a contração vinha ali e tudo, mas Era suportável. Era suportável. E aí, na hora que a gente sentou na banqueta, né, que é um lugarzinho assim que a gente senta, aí começou a vir o puxo, porém, assim, acho que o puxo, eu não sei se foi mais ou menos 1 hora, Carla, que eu fiquei ali naquela banqueta, 1 hora, 1 hora e meia. Não, foi menos, eu acho. Eu não sei, eu sei que na minha imagino cabeça 40 minutos. Na minha cabeça. Porque foi em setembro, né, gente? Não lembro mais. Mas eu acho que foi uns 40 minutos, assim. Eu não tenho recordação de ter sido muito longo, não. Na minha cabeça, aquilo ali estava durando cerca assim, de 8 horas. 8 horas foi a parte mais difícil, sabe? Porque eu imaginava assim, por vários relatos que eu vi na gestação, as mulheres falam que na hora que começa o puxo ali, dá 1, 2 puxos e o bebê nasce. E o meu não nascia. Então foi a hora que eu comecei a ficar assim, comecei a ficar preocupada, sabe? Acho que eu comecei a perder o controle da minha mente, foi ali. Porque vinha o puxo e o bebê não saía. E eu pensava, gente, mas não é 2 puxos e o bebê sai? Porque até isso foi diferente, porque no meu parto, né, há 17 anos atrás, eu não tive isso. Eu deitei lá na maca e o médico fez, né, aquela manobra que, inclusive, é caracterizada como violência obstétrica. Então, eu não tive isso do puxo. O médico fez a manobra lá e o bebê saiu, né? Fez a episiotomia também e o bebê saiu. E aí, esse eu imaginei. Na hora que vinha o puxo à vontade, ele vai sair no primeiro ou no segundo. Só que não saía. Então, foi a hora, assim, que eu fiquei mais apreensiva. E aí, né, calma. Vale abrir aqui um adendo aqui que não tem uma regra, viu, gente? A gente tem um tempo determinado. Se estiver tudo bem com a mãe, com o bebê, né? O expulsivo ele pode demorar. Tudo super bem, né? A equipe acompanhando o tempo inteiro os batimentos cardíacos e tudo, o bebê estava super bem. E aí o Cauã, né, meu filho, essa hora já estava próximo e tal. E, gente, tem isso. Que o Cauã, de 17 anos,
ficou o tempo todo em casa, ajudou com tudo. É. E na hora de nascer, ele estava lá, do ladinho da mãe dele. Na É. verdade, pode falar, Rúbia. Na verdade, espera aí que Rúbia vai contar. E aí, na verdade, tem o Robert também, né, meu marido, que estava ali atrás, praticamente parindo junto comigo, coitado, porque eu fazia muita força nele, muita força na hora que vinha montado no expulsivo. Então, assim, toda a força do mundo eu joguei ali no braço dele e eu fazia força junto com ele. E nós dois ali. E Cauã ali, assim, agachado assistindo, porque se o bebê nascesse, ele ia, né, pegar junto com a equipe. E aí, depois, né, desse tempo aí, que eu não sei ao certo qual foi, graças a... Aí eu senti aquele círculo de fogo que todo mundo fala, eu falei, opa, agora vai acontecer. E aí queima, né, arde. E aí depois disso foi bem rápido. Depois que saiu a cabeça, assim, já na segunda contração, nasceu. E aí eu falei com a equipe que eu não queria que falasse o sexo, que eu que queria ver, né? E aí nasceu aquele silêncio total. O bebê veio para os meus braços e aí eu abri as perninhas para ver o que lembrei, porque é tão rápido, assim, é algo tão rápido que você meio que, se você não atinar assim, você até esquece. Então aí eu lembrei que eu não sabia o sexo, abri e vi que era José, desde o início era José, e a gente deu aquele grito, ai, é José! A equipe em silêncio, gente, não era aquele silêncio, era assim, ó. Era esse silêncio. Porque E foi aí muito veio o José emocionante. pros braços e deu tudo certo. Foi E muito nasceu. emocionante o fato de Cauã ter participado, de estar ali com você. Foi ele que pegou o José, não foi? Foi ele que pegou né, com o apoio do enfermeiro Isso, e me deu. do E também Walter. isso também é algo também que contava muito para mim querer um parto domiciliar, porque eu sei que o parto hospitalar eu não ia poder geralmente ter o acompanhamento dos dois, né? Do Robert e do Cauã. Então, assim, eu achava que ia ser muito especial para o Cauã assistir esse momento, É. sabe? Há De pouco ver a tempo mãe nós dele tivemos essa parir. experiência com a Thalita e os 3 filhos dela também participaram. Eu vi, foi lindo. Ela até chegou a pensar na hora, será? Vai, não vai? Eu falei, amiga, não faz sentido. Parto é um evento familiar, você tá na É sua evento casa. familiar. É um evento familiar, e foi assim. E o Cauã, ele gostou de ter participado? Demais, demais. Ele achou incrível. Ele acha até hoje muito incrível, assim. Ele olha para José, ele acha assim incrível, Ah, ele muito aí, ó. incrível. Ele tá aí, ó. Ah, Cauã, pode aí, ó, falar. ele falou, foi Cauã muito. Felipe, foi muito. Cauã, você já tá preparado para quando você tiver sua esposa e tiver seus filhos, ter seu suporte para ela, né? Dar apoio dessa vivência que você teve incrível aí com a sua mãe, viu? Super preparado, super treinado. E ele achou assim, ele não achou nada absurdo, sabe? Ele Aham. achou assim, mãe, é natural. Tipo, A mulher é capaz disso. A mulher foi feita para isso, mãe. Normal. Sabe? Ele não é, achou nada assim. Mãe, você é louca, você vai ter bebê em casa. Não. Ele fica mais natural, né? É o fisiológico, né? A gente eu acaba. achei incrível, porque eu achava que ele ia ser um dos primeiros de falar, mãe, não, hospital, não. Não, e ele falou assim, me deu super força, assim, desde o início. Super Uhum. apoiou. E também, né, como ele é curioso, acho que ele queria muito ver o passo. Então, Ai, assim, para ele foi o máximo. Para mim foi ótimo ver ele, assim. É tudo muito rápido, né? No final ali, tudo acontece muito rápido. E depois vendo as fotos, eu vendo, eu olhando para ele, assim, eu ficava olhando para Cauã, assim, eu até esqueci de olhar para o bebê, que eu ficava olhando para ele, assim, admirada, assim, dele tá ali comigo, sabe? Dele tá vendo, assim, seu irmão, Cauã, seu irmão. Ai, é Uhum. muito lindo. Ai, foi muito lindo, viu? E depois ainda que nasceu, gente, que Rubia já tava lá na Golden, ó, usando, dando mamar e se cuidando, cuidando do bebê. A gente tava lá esvaziando banheira e Cauã ó, ajudou a gente
nos balde, mas o marido da Rúbia Juntando, também né, as fazia no coisas. balde, na mangueirinha, e a gente passou pano na casa, a gente juntou as Não, coisas, porque faz pouquinho de gente, barulho. vocês não acreditam nessas meninas, não. Quando eu levantei, que eu vim, né, depois de algumas horas, eu vim na cozinha, eu falei assim, não teve parto aqui, não. Quem entrava na minha casa não acreditava que havia um parto, que tinha ocorrido um trabalho de parto há 30 minutos atrás. Porque estava tudo limpo, tudo organizado, tudo no lugar. Eu acho que, sei lá, acho que elas deram uma faxina na sala, assim. Até roupa que tinha na máquina eu estendi, porque eu fiquei pensando assim, Não, gente, se fosse eu ia querer ficar tranquila com meu filho na cama. Então, eu vou fazer tudo para ela não preocupar com nada, porque você já imaginou ficar molhado, tem sangue, né? tudo, sangue, elas lavaram, elas Tudo lavaram assim. coisa que tinha sangue, deixaram tudo limpo, 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 limpo. Já Assim. aproveitei já. Eu cheguei aqui assim, falei assim, gente, quem fala que teve trabalho de parto aqui e tal, tava tudo limpíssimo, tudo organizado, tudo no lugar. Foi só Foi ficar deitado maravilhoso. aqui. E conta pra gente, seus vizinhos suspeitaram que você estava em trabalho de parto porque você morava em apartamento, né? Era uma preocupação minha também, né? Porque eu É. pensava assim, nossa, quando eu começar a trabalhar. Porque eu pensava assim, gente, eu acho que eu vou para uma pousada bem distante, assim, quando eu entrar em trabalho de parto. Mas é algo muito imprevisível, né? Se eu entrar aí dentro de uma hora, né, parir e tal, então assim, não tinha como falar, eu vou para tal pousada tal dia, porque o parto vai acontecer. Então, eu pensava, apartamento, as pessoas vão escutar, e se alguém bater lá na porta, o que está acontecendo? Tal, eu vou ficar nervosa, né? As pessoas vão ficar ali meio que ansiosas também, tudo. Mas foi tranquilo, assim, não recebi nenhuma mensagem, nós não recebemos nenhuma mensagem no WhatsApp. A equipe também, né, que os enfermeiros obstetras falou, não, Rubia, qualquer coisa, se alguém bater, a gente fala, olha, ela tá, né, no trabalho de parto, tá tranquilo, a gente tá acompanhando aqui, tá tudo bem. Mas como foi de madrugada e eu não vocalizei muito, né? De madrugada, eu comecei a vocalizar já de manhã. Então, durante a madrugada eu não gritava e de manhã eu vocalizei bem, mas aí eu acho que as pessoas... Sim, ninguém me falou nada, não. Uma vizinha que me falou, que escutou, assim, mais ou menos alguns gritos e pensou assim, ah, ela deve estar entrando em trabalho de parto. Mas, assim, acho que ninguém nem percebeu Nem que imaginou que era ela lá havia mesmo. parido. Entendeu? E qual foi a primeira sensação, assim, quando você viu que tudo já tinha acontecido, que seu sonho tinha sido realizado, que Deus tinha escutado suas orações e que elas foram imediatas, né? Que você... Inicialmente eu não acreditava, né? Eu fiquei assim, até no dia seguinte sem acreditar, assim, eu olhava e falava, Robert, aconteceu, eu parei em casa, olha aqui, nasceu. Inicialmente eu não acreditava, assim, a ficha custou para cair, para falar a verdade. E quando caiu, eu só sabia agradecer. Eu só sabia agradecer, eu falava, obrigado, Senhor, obrigado, Senhor, obrigado, Senhor. E eu li os post-its que eu deixei na parede, porque eu ia escrevendo, né? Tudo que eu queria que ocorresse. Então, assim, eu li os post-its e falava assim, aconteceu, Deus me ouviu. Deus me Amém. ouviu, Deus ouviu minha oração, sabe? Deus me deu Amém. esse presente, esse carinho. Ele sabia que eu não estaria bem igual eu estou agora se não fosse assim, sabe? Então, eu só Glória a sabia Deus. agradecer. Eu só Glória a agradecia. Deus. Só agradecia. Glória a Deus por isso, porque Deus ouve as nossas orações, Deus esquadrinha o nosso coração, Ele sabe as nossas motivações dos nossos desejos, né? E com certeza, né, de forma como Só eu vi. sentimentos bons que eu sentia, só sentimentos bons, sabe? Meu primeiro parto, assim, eu não sentia esse sentimento, né? E então eu só sentia isso, de tipo, de nossa, gratidão, Deus, obrigado, obrigado, obrigado. Só gratidão que eu sentia. E o Robert, que era no início aquele homem que estava mais com medo, assim, receoso do parto domiciliar, para uma pessoa que aceitou no pós, o que que você achou? O que que você achou assim? Olha, ele ficou. Não, ele me chamou de louca. Quando a equipe foi embora, ele falou assim: você é louca!
Porque eu acho que ele meio que passou um apertinho, assim. Ele ficou assim, Rúbia. Acho que porque na hora ele passou total tranquilidade, né? Segurança, tranquilo, sereno, ficou nervoso em um momento. Mas depois assim, ele ficou meio assim, Rúbia do céu, Rúbia deve doer demais, Rúbia. Quando eu vi aquela hora assim, assim, assado, nossa, devia estar doendo demais e tal. Aí ele disse assim, nossa, se um dia a gente tiver mais um filho, é hospitalar, clube, é hospitalar, falou assim, inicialmente. Mas aí depois não. Aí depois de alguns dias, aí ele já falou: ah, não, domiciliar é bem melhor e tal. Olha aqui, a gente já tá em casa, né? Tem isso, gente. O acompanhante, né, fica na sua casa, toma banho e tal. Não tem aquela coisa de acompanhante estar no hospital, às vezes tem que ir em casa, trocar de roupa, tomar banho, lanchar, já tá ali. E aí ele viu os benefícios, sabe? Assim, e ele voltou à mente dele, assim, os benefícios do parto. Uhum, Ter ocorrido dessa forma, sabe? E aí ele já ficou uhum. tranquilo. E aí eu já falei, bora para outra, eu já quero mais um. E vai ser dessa forma. Eu falei com ele, vai ser dessa forma, vai ser domiciliar, já se prepara. Nome de Jesus. E aí, só, só, só agradecer, só Só coisa boa. alegria. Só Foi só alegria. alegria. Foi muito lindo, foi muito emocionante para a gente que estava assistindo, que acompanhou aí vocês. Foi muito especial mesmo, assim, a chegada do José. Tem uma pergunta aqui, escutando mamãe. Oi, Rúbia, você fez uma preparação psicológica para vivenciar o parto domiciliar? Bom, não uma preparação psicológica assim diretamente, né? Eu não tive nenhuma consulta assim com uma profissional psicóloga me orientando para esse parto, não. A preparação que eu fiz foi o que eu falei, né? Assisti bastante vídeos, busquei o máximo de informações Uhum, possíveis, de pessoas que vivenciaram o parto domiciliar, de uhum, experiências, né? Me preparei para aquilo ali também não ocorrer, vi, né, relatos de várias pessoas que se preparou e tudo, mas ali no momento, infelizmente, teve que, né, por motivo de segurança mesmo, teve que ir para o hospital. Então, assim, eu busquei máximo de informação. uhum. Algo assim, uma profissional psicóloga, não. Mas, assim, as meninas, né? A Carla me passou segurança, me passou relatos de pessoas, né? De dolandas dela que já tinha vivenciado essa experiência. A equipe também que me acompanhou me passou muita segurança. A minha fisioterapeuta que eu fazia fisioterapia pélvica, a minha fisioterapeuta também me passou muita segurança para um parto domiciliar, que ela já tinha assistido alguns e me passou o máximo de informação, me passou coragem, sabe? Falou, olha, vai acontecer, é possível, acredita. E foi nisso, eu me apeguei em mim mesmo, assim, em Deus, sabe? Uhum, uhum. Você preparou a mente, mas não fez Preparei um a preparo mente. psicológico, né? A Dayana, ela tá falando aqui, é sobre alguma coisa que a gente estava conversando, verdade. Na minha primeira gestação, eu esperei uma dor enorme por causa da minha mãe, mas por me sentir preparada. Peraí, peraí, gente, que a pessoa na minha primeira gestação, eu esperei uma dor enorme por causa da minha mãe, mas por me sentir preparada, isso não influenciou. Ah, sim, agora eu entendi. Entendi. Então, como ela estava preparada, né, ela não foi influenciada por quem estava à volta Ela e quem. esperava, né, sentir Uhum. algo muito, muito ruim, mas ela se preparou para isso. Deve ser de quando a gente estava falando sobre as É, pessoas ao nosso redor querendo nos isso. desmotivar, né? A Thalita Freitas comentou aqui. No meu caso foi o contrário, Rúbia, na banqueta ela não descia de forma nenhuma. Entrei na banheira e ela nasceu. É assim, cada um vai ter sua Cada forma, um sua vai achar o que é experiência. mais fácil naquele momento, né? De posição, de alívio de dor. E não tem receita de bolo, né? A Rúbia gostou de massagem, disso, daquilo. Pode ser que a outra pessoa goste de outra Não coisa, gosto. vai parir de outra Verdade. forma, né? Deixa eu ver se tem mais alguém aqui.
Rúbia, é esse mesmo sentimento que vem comigo desde que a Estela nasceu, gratidão. A Thalita também teve parto domiciliar e tá aí também super grata por ter conseguido aí o parto domiciliar também. Não só o parto, né, gente? Beber no colo, ter conseguido beber no colo, que é o maior presente, né? Que é o maior E, presente. e ter realizado um sonho também. Rúbia, pra gente finalizar, me diga não, diz aí para as pessoas um conselho, uma mensagem que elas possam se apegar para ter a vivência delas aí de forma positiva. A Raíssa lá, ó, Raíssa Marques Fotografia. Já quero fotografar um parto domiciliar. Se Rúbia engravidar, você ou Thalita aí, Quem ó. sabe, ó, se meu marido topar, só vai ser um prazer, tá? Já quero, minha barriga já tá coçando aqui já. Apesar que eu digo que o José tá chorando muito, eu falo, nunca mais, nunca mais. Cada coisa no seu Ai, isso é tempo, muito né? bom. É. Então, qual a mensagem que Ah, você quer deixar para as pessoas aí, para a vivência delas, para que elas se lembrem de você, do seu relato, para que elas possam se fortalecer nesse momento? assim, né? Eu quero falar que independente da forma que você escolhe, né? Vai escolher isso é parto domiciliar, se é hospitalar, da forma que é o seu parto ideal, que você idealiza, acredita em você. Acredita em você, acredita primeiramente em Deus, né? Entrega mesmo assim, escreve, fala alto, em pensamento, como que você quer, como que você deseja, assim, relata para Deus, né? E ele vai fazer da melhor forma, porque às vezes a forma que você relatou também não vai ocorrer ali tudo da forma que você relatou. Mas Deus vai fazer da melhor forma, assim. E como a Carla falou, o mais importante não é só o processo do trabalho de parto, o que que ocorreu, a assistência lógica é muito importante, né? Que o que eu penso assim, trabalho de cada parto, a mulher pode ter 10 filhos. Ela não vai voltar àquela gestação, ela não vai voltar àquele parto. Então, o que aconteceu naquele parto não tem como mudar, né? Vai ficar marcado para sempre, ou algo positivo ou negativo. Então, assim, acredite em você, primeiramente, né? Acredita em você, acredita em Deus e acredite na sua equipe. Acredita ali quem vai estar com você. Se você não tiver equipe, não vai ter equipe ali, vai, né? De repente você não vai ter nenhum profissional aí contratado, mas acredita no quem vai estar com você, quem você escolheu para te acompanhar, né? E vai dar tudo certo. Cada gestante é única, cada bebê é único e a forma que eles chegam é sempre muito especial. Sempre muito especial. É verdade. Eu escrevi ontem sobre o parto da Aline e eu falei isso. É um evento extraordinário, independente de como ele seja, se é uma cesárea, se é um parto normal, o nascimento, a chegada de um bebê é um evento É extraordinário um evento maravilhoso. na vida da mãe, na vida do pai, Eu vejo cada cesariana assim que eu choro, mas eu choro, sabe? na Parto vida evento. da família. Quem tá na família com expectativa, às vezes a gente se depara com tantas vovós que estão nervosas, né? Que não tem essa informação e às vezes ficam nervosas, ficam perguntando, mas aí a gente para e pensa, é um momento tão especial para eles estão com tanta expectativa que tá chegando mais um serzinho para a família deles. Então é um evento extraordinário, não deixe de ser. E aí, eu quero dizer para vocês que amanhã, no feed do Metamorfose Materna, vai estar um videozinho que a fotógrafa que estava acompanhando a Rúbia fez um mimo para ela, de um slideshow, na verdade, que é um slide de fotos, né? E eu vou colocar lá para vocês. Acompanhem amanhã de manhã, viu? Eu quero finalizar agradecendo a Rúbia por esse tempo aqui com a gente, por contar os detalhes. Se vocês tiverem perguntas, mandam lá na caixinha lá. Se vocês lembrarem de alguma coisa, manda na caixinha lá
do Instagram que a gente repassa para ela e vai esclarecendo com vocês, né? Eu tenho certeza que esse relato já é muito enriquecedor para fortalecer muitas mulheres, viu, Rúbia? Então, eu quero te agradecer pela disponibilidade de estar aqui conosco Eu que e agradecer, agradeço. e agradecer vocês também que ficaram aí do início ao É fim, verdade. Agradecer né? todo mundo que acompanhou, que passou aqui, ou passou, ou ficou, ou está aqui até o final, chegou agora. E agradecer a Carla também pelo convite, porque eu amo falar de parto, especialmente sobre os meus trabalhos de parto. Então, assim, foi ótimo estar aqui com você. Vencedora no Metamorfose, então. Tô pensando nessa possibilidade. Pessoal, então é isso. Lembrem-se que é o que a Rúbia finalizou. Existe o parto possível e o parto ideal. Não se frustrem com aquilo que é possível para cada um de vocês, porque a história de vocês vai ser única, porque você é uma mulher ou um homem único, tá bom? Então, um beijo. Obrigada, Rúbia. Obrigada por tudo, pessoal. E até a próxima. Quarta que vem tem mais. Tchau, gente. Tchau.